Deus promete cuidar daqueles que obedecem a Ele. Veja este relato bíblico, no livro do profeta Jeremias, capítulo 42, do versículo 1 ao 22, que diz assim: Então Joanã, filho de Careá, de Jezanias, filho de Osaías, e os líderes dos soldados judeus, junto com todo o povo, adultos e crianças, procuraram Jeremias e disseram: Por favor, ouça o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todos esses remanescentes. Como você bem sabe, somos o pouco que sobrou da nossa grande nação. Peça ao Senhor para nos dizer o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, respondeu Jeremias. Eu vou orar ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E quando ele responder, eu lhes direi a resposta, palavra por palavra. Não esconderei nada de vocês. Então o povo respondeu a Jeremias: Queremos que a maldição de Deus caia sobre todos nós, se deixarmos de obedecer ao que o Senhor nos ordenar por seu ministério. Sejam as ordens boas ou ruins, gostemos delas ou não, nós obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Sabemos que tudo sairá bem, se obedecermos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor mandou sua resposta a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, adultos e crianças. Disse a todos eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar o pedido de vocês. Se vocês ficarem nesta terra, eu os protegerei e farei vocês crescer em paz, como uma planta bem cuidada. A minha ira já passou. A desgraça que fiz cair sobre o povo me deixou muito triste. Não tenho mais medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, diz o Senhor, pois eu estou do seu lado. Eu os protegerei dos exércitos e do grande poder do rei da Babilônia. Mostrarei o meu cuidado e a minha compaixão por vocês, fazendo o rei da Babilônia ter compaixão de vocês, deixando que vivam em sua própria terra. Mas, se vocês disserem, não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem às ordens do Senhor, o seu Deus, e disserem, não iremos para o Egito de qualquer maneira, porque lá não há guerra, nem fome, e poderemos viver tranquilos, então ouçam bem a resposta do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Se vocês teimarem e insistirem em ir para o Egito, a guerra que tanto temem os alcançará no Egito. A fome de que têm tanto medo os perseguirá no Egito, e lá vocês morrerão. Isso é exatamente o que vai acontecer com todos os que resolverem fugir para o Egito. Lá morrerão pela guerra, pela fome e pela doença. Ninguém ficará vivo para contar a história. Ninguém escapará do castigo que eu trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tal como derramei a minha ira contra os moradores de Jerusalém, assim derramarei o meu furor sobre vocês, quando forem morar no Egito. Lá vocês serão recebidos com desprezo e zombaria. Serão amaldiçoados e ofendidos. Nunca mais voltarão para a sua própria terra. Escutem bem, todos vocês, ó remanescente de Judá. É o Senhor quem diz, não entrem no Egito. E Jeremias concluiu, não se esqueçam das minhas palavras, desta advertência que eu fiz hoje. Vocês estão enganando a si mesmos, sabem qual será o preço desse engano. Suas próprias vidas. Vocês me pediram para orar ao Senhor, ao seu Deus, dizendo que queriam saber a sua vontade e prometendo obediência total. Mas, quando eu anunciei as ordens do Senhor, o seu Deus, vocês não quiseram ouvir. Não obedeceram a mínima parte da mensagem que eu trouxe da parte do Senhor. Por isso, fiquem certos de uma coisa: vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela doença, lá mesmo, no Egito, no lugar onde vocês desejam viver. Aí está, palavra do Senhor, mostrando a desobediência do ser humano, mostrando que Deus quer cuidar,
né? Deus quer cuidar das pessoas, mas as pessoas não querem obedecer a Deus. E isso não muda hoje, né? Hoje não é diferente. Por que há tanta doença? Olha bem, aqui mesmo mostra, né? Doença, fome, né? Violência. Pode ver nas coisas que lá, aquilo que Deus falou lá da violência, da fome, das doenças, é o que hoje o mundo está cheio. E por que o mundo está cheio de tudo isso, né? Nos dias de hoje? Por causa por a mesma causa daquela época, a desobediência, né? Deus prometeu lá que Deus queria cuidar, Deus iria livrar eles, eles iriam ali viver muito bem. Deus, né, fez essa promessa. Só que eles tinham que obedecer a Deus, né? Eles tinham que obedecer. E se eles não obedecessem, então escolheriam todas as consequências, todos os males que ali o Senhor tinha relatado. E hoje não é diferente, né? Hoje, né, o mundo está do jeito que está um caos, né? Há tantas doenças, né? Há tanta violência, né? Há tanto mal neste mundo por causa do mesmo problema, ou seja, a desobediência. As pessoas, do mesmo modo lá, como não queriam obedecer a Deus, hoje também continuam não querendo obedecer a Deus. E por isso sofrem. Como aquele povo sofreu, hoje também o povo sofre pela mesma desobediência. Então esta mensagem vai mostrar que Deus quer cuidar, mas quer cuidar daqueles que dão ouvidos a Ele, aqueles que querem seguir os conselhos, né, do Pai. Porque Deus quer ser nosso papaizinho, né, nosso Pai amado. Mas como é que, se nós formos filhos rebeldes, filhos que não obedecem, qual é o filho que for, né, o filho desobediente que não obedece ao pai? Como é que um pai vai poder cuidar? Se o filho sair da sua casa, né, você que é pai, se o filho sair da sua casa, como é que você vai poder cuidar? A mesma coisa é com Deus. Sim, né? Se os filhos não obedecer a Deus, se os filhos não obedecer ao Pai, ao Senhor, né, o Deus, o Pai do alto, como que ele vai poder cuidar? Como que ele vai poder, né, ter os seus cuidados, se ele disser algo e a gente quer fazer outro, né? Se a gente quer viver por nossa própria conta, né? Viver pelo nosso próprio entendimento, como é que ele vai poder cuidar de nós? Então esta mensagem é para mostrar isso, que Deus quer cuidar de nós, Deus quer cuidar de nós, mas é preciso que nós sejamos filhos obedientes, filhos que realmente fazem a vontade do Pai. Aí sim, aí seremos cuidados pelo Senhor. Pois essa mensagem, né, aqui nesse relato bíblico que foi lido, nós vemos no relacionamento de um Deus todo-poderoso e único com o seu povo, né? E aprendemos como Deus gosta que vivamos. Muitos vivem de qualquer jeito, e isto vemos que Deus não aprova. E outros vivem sendo donos, né, dos seus narizes. Eles é que mandam e tomam as decisões que acham ser melhor, né? Também esta maneira de viver, Deus reprova. Mas aqui vimos neste relato bíblico e que mostra a essência de Deus, como Deus gosta, como é a sua maneira de se relacionar, né, com o seu povo, vimos neste relato e, portanto, podemos dizer que Deus gosta, sim, é que em tudo nós devemos consultar Ele, que nós não devemos tomar decisões sem antes consultá-lo, pois Ele quer dirigir a nossa vida, pois Ele sabe o que é o melhor para nós e a nossa família. Na realidade, somente Ele sabe, né, o que é o melhor, né? A gente não enxerga um palmo à nossa frente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui a hora seguinte, o minuto seguinte, a gente não sabe, mas Ele sabe todas as coisas. Então não existe ninguém melhor do que Ele para cuidar de nós, não existe ninguém melhor do que Ele para, né, nos conduzir nessa vida, para dizer se é para morar aqui, se é para, né, trabalhar aqui, né, casar com quem, né, o ministério, tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos, né, ter aqui nessa terra para viver, com certeza o Senhor sabe o que é o melhor, por isso Ele tem um propósito para nossas vidas, é um propósito de bênçãos, não é um propósito de maldição, é um propósito de bênçãos para nossas vidas, mas nós temos que buscar Ele para poder conhecer esse propósito e viver esse propósito, e aí vai ser bênção, por quê? Porque terá o cuidado do Senhor, né? Né? Porque nem nós lemos naquele texto, foi lido naquele texto, Ele promete cuidar do seu povo, Ele promete cuidar, né, daqueles que realmente buscam Ele promete cuidar, né? Mas os que desobedecem, os que dão as costas, os que não levam a sério a sua palavra, né, os que acham que a palavra de Deus não é verdadeira, né, esses vão sofrer a consequência, infelizmente. Por isso nós devemos ter temor e respeito a Deus, né? E também consultá-lo sempre antes de qualquer decisão, sermos dependentes dele, aprendendo a ouvi-lo e a entendê-lo.
e obedecer às suas ordens, pois só assim ele irá poder cuidar de nós. Pois aí estaremos na concha das suas mãos, no lugar seguro, como fala o Salmos 91, muito conhecido, né, e desejado por todos. Mas é preciso estar no esconderijo, como disse o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É ali que temos que estar. E somente os que habitam no esconderijo do Altíssimo são os que obedecem a Ele. São aqueles que buscam nele, que buscam direção, que em todas as coisas na sua vida, busca a direção do Senhor. E esses são os que vivem no esconderijo do Altíssimo. Mas aqueles que querem viver por conta própria, que querem tomar as decisões por si, que vivem, né, as suas vidas, né, que são donos de suas vidas, que vivem realmente, que entendem, que sabem o que é o melhor para si, esses não estão vivendo no esconderijo do Altíssimo. Portanto, é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Só assim ele cuidará de nós. Não podemos viver a vida da nossa maneira, do nosso jeito, mas sim buscar qual é a vontade de Deus para nós em tudo. Aonde vamos morar, aonde vamos trabalhar, com quem casar, sobre os filhos, qual ministério, né, teremos, qual a congregação que é para nós, né, congregarmos. Enfim, com certeza o Senhor tem uma missão específica para cada um de nós. E nós temos que viver para buscar esta missão em nossas vidas. E só descobriremos se buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E não vivermos para realizar a nossa vontade egoísta, mas sim nos concentrar e agir para que a vontade de Deus seja realizada em nós. Ou seja, conseguir viver no centro da vontade de Deus. Este deve ser o nosso alvo. Por isso existimos, como Paulo que cumpriu a sua missão, e Deus cuidou de Paulo. E tudo isso, na realidade, já foi desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Se obedecessem a Deus, o Senhor cuidaria deles. Se não, viveriam por si. Né? A mesma coisa acontecia com o rei Davi. Davi foi um belo exemplo. Porque Davi sempre consultava a Deus. E ele consultava, Deus dava direção, ele obedecia. E por isso ele vencia. Por isso Davi vencia todas as batalhas. Pois Deus cuidava dele. Mas cuidava por quê? Porque ele buscava o Senhor. Porque ele consultava o Senhor e obedecia, né, a ordem do Senhor. Aí ele era mais do que vitorioso, ele vencia as batalhas. E assim é com nós também. Se você buscar no Senhor, se você consultar o Senhor e viver uma vida guiada pelo Senhor, com certeza você também vai vencer. Por quê? Porque o Senhor estará cuidando da sua vida. Mas é preciso você fazer o exemplo de Davi, né, que tinha esse entendimento, que se dobrava, né, se curvava, dobrava os seus joelhos diante do Senhor e consultava o Senhor em tudo, né, antes de tomar qualquer decisão. E este é o segredo, né, por Davi ter vencido tantas batalhas. Portanto, pela palavra de Deus, podemos dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Veja bem, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E destes Ele cuida, com muito amor. Amém? E você, quer ser cuidado por Deus?